Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Questões de Concurso. Nós estamos aqui para a nossa primeira aula de noções de informática para o concurso do IBGE 2026, por cargo de ACI e por cargo de AOR. São os dois cargos que vão exigir informática de você. Então, para essa aula de hoje, eu quero que você preste bastante atenção. É uma aula introdutória onde nós vamos passar pelos mais diversos conceitos e a gente vai iniciar o entendimento geral de como é o computador, das coisas que vocês precisam dominar, das noções básicas de informática, e será apresentado aqui para você nessa aula os conteúdos que a gente vai depois adentrar com questões e também com aulas, tá? Para você poder ter o melhor material possível para passar nesse concurso. Então vem comigo. Se você não conhece, também tem um Clica Ali Informática para Concursos, tá? O Clica Ali é o outro canal onde eu dou notícias sobre concursos, onde eu falo sobre diversos assuntos, e lá tem playlist também de aula, só que é uma aula mais genérica, né? Então não é uma aula que eu estou fazendo especificamente para um concurso. Então esse canal aqui é mais para estudo mesmo de informática, e lá também tem bastante aula interessante. Então vem comigo aqui, vamos começar então a nossa aula, vou me apresentando aqui para vocês. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre noções básicas de informática, tá? É uma aula de introdução. Eu sou o professor Vinícius Faria, sou bacharel em ciência da computação, e professor de informática desde 1999, tá? Também sou servidor público federal, né? Então vamos lá, e já fui aprovado em diversos concursos, né? Já assumi vários cargos públicos, enfim, tenho bastante experiência para poder passar para vocês aqui, e tomara que isso possa ajudá-los a conquistar a vaga de vocês. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a própria informática, né? O que seria a informática? Então, a informática é a ciência que a gente usa, né, para tratar dados, tratar informações. E esses conceitos, essas técnicas, né, utilizadas na informática, ela é muito importante para transformar dados brutos em informação. Então, a primeira coisa que a gente pode começar a tratar aqui, baseado nesse slide que eu trouxe, resumidamente, é o seguinte: a informática é a ciência da informação, tá? Ela vai usar técnicas específicas, redes de computadores, programação, banco de dados, diversas disciplinas e técnicas para poder permitir que dados brutos se tornem informação. Então, a diferença de dados e informação é que dados é um conjunto de valores que é depositado em algum lugar, que a partir desses dados você consegue ter valores, ter tendências, ter informação. A informação é o que então? É a manipulação dos dados para que algo tenha valor para a empresa, para o negócio, né? Então não basta eu ter todos os alunos que estudam em determinada escola com determinada média. Isso cadastrado não quer dizer nada, mas eu posso gerar um relatório onde eu pego os alunos que estão pior em português, por exemplo, quantos por cento dos alunos estão indo mal em matemática, e fazer intervenções a partir disso. E para manter esse sistema de informação funcionando, nós temos a informática. E dentro da informática nós temos técnicos em informática, que vai manter a parte computacional em operação. Então praticamente eles vão cuidar da parte mais de suporte aos computadores e à rede de computadores. Nós temos os analistas, que são os tecnólogos, os bacharéis, que são pessoas que estão relacionadas a uma hierarquia de análise e de gestão da informação. Vamos continuar então entendendo aqui um pouco mais. Vamos para o nosso próximo questionamento. O que é um computador, né? O que ele faz? Então, o computador, ele é uma máquina, né? Um dispositivo digital, tá? Ele opera com dados binários, com dígitos, né? Com 0 e com 1. É eletrônico, né? Não é analógico, né? Ele é digital. E o que ele faz? Ele recebe informações, ele recebe dados. Esses dados, eles são processados. Então aqui a gente tem podemos observar, primeiro ele recebe os dados, esses dados são processados. Então por que é importante entender essa dinâmica? Para eu explicar para vocês o que vai acontecer. Essas informações podem ser armazenadas e produzir resultados visíveis em tela ou imprimíveis, ou guardáveis, enfim, tem várias formas de armazenar a informação. Então, seria essa parte. Vamos lá, continuando nosso slide. Opa, eu pulei um monte de slide aqui, me desculpa. Então, o que seria o recebimento de dados? Essa parte de recebimento de dados seria a entrada de dados. E quando a gente fala de noções básicas de informática, vai ter uma aula específica que nós vamos criar aqui sobre periféricos do computador.
Periféricos do computador são dispositivos capazes de enviar dados e retirar dados do computador. Eu estou aqui com um periférico, que é o microfone, é um periférico de entrada de dados. Eu falo, minha voz vai até o fio aqui e entra dentro do computador. A webcam, que eu estou utilizando para gravar com vocês aqui, ela é um periférico de entrada, ela captura fotografias em sequência e gera um vídeo para vocês poderem estar assistindo. O monitor que eu estou vendo aqui na minha frente, ele é um periférico, mas de saída de dados. Então, as formas que o computador recebe dados normalmente é por meio de periféricos, na maioria das vezes. Pode ser também por meio de rede de computadores, alguma outra forma, mas o periférico ele é responsável por isso. Então, o computador ele vai receber essa informação, e vai aceitar essa entrada e ele vai processar essas informações. No processamento da informação, a gente chama processamento de dados, né? Esse processamento ele é feito por um componente que a gente chama de hardware. Então tem um conceito na informática muito interessante que é hardware e software. Software são os programas do computador, qualquer parte lógica que a gente chama. Na informática a gente chama isso de parte lógica. São os programas. E o hardware são as peças. Então, tudo que você toca em um computador é um hardware e tudo que você não pode tocar é um software, que são os programas, né, que você utiliza, tá bom? Então, aqui, o processador ele é um hardware, ele é uma peça, é a principal peça do computador. É como se fosse o nosso cérebro, é ele que processa os dados. A gente, quando vê alguma coisa, olhei para um lado, olhei para o outro, eu vi um abajur ali. Então, eu já processei que tipo de objeto é aquele, está ligado ou desligado. Então tudo isso entrou por meio do meu periférico de entrada, que é meu som, meus olhos, e eu processei esses dados por meio do meu cérebro, tá bom? Então, o processador, que a gente chama também de CPU, a gente vai fazer aula só sobre isso depois, sobre os componentes de hardware. O processador, ele é a unidade central de processamento. Então, ela pode ser considerada unidade central de processamento, é UCP. Em português, a gente chama de UCP. E em inglês, nós chamamos de CPU. CPU é Central Process Unit, unidade central de processamento. Então, CPU e UCP é a mesma coisa. Se cair na sua prova, você já sabe. Vamos lá? Continuando aqui. Nós temos daí armazenamento de informações. A gente pode armazenar os dados, no nosso caso, seres humanos, nós armazenamos os dados no próprio cérebro, né? Nosso cérebro ele armazena e condensa essas informações. Então, durante o sono, a gente vai pegar as informações mais importantes vividas durante o dia e vai ficar na nossa memória de longo prazo. A memória de curto prazo ela é utilizada para trabalho. No computador tem isso também. Então, às vezes, você está fazendo uma conta, anotando diversos números e somando. Você não precisa lembrar daqueles diversos números para amanhã. Por quê? Ficou só na sua memória de trabalho. E o processo de condensação do conhecimento, por isso que eu aconselho todos vocês, durmam bem. O sono REM, né, que é aquele movimento Rapid Eyes Movement, né, movimento rápido dos olhos, é o momento em que você condensa as informações. Não adianta estudar e não dormir bem. Dormir é a principal forma de você lembrar dos conteúdos de estudo de vocês, tá? Então, por isso que é tão importante o sono. Cuide do seu sono. Vamos lá. Então, você pode guardar. Dispositivos de armazenamento é o nome dado aos hardwares que guardam informações. Nós temos vários tipos e depois a gente vai ver com mais cautela, tá bom? E produzir resultados, né? A gente pode gerar saídas visíveis ou utilizáveis. Aqui no caso está dizendo o seguinte, eu posso simplesmente produzir um texto e imprimir. Eu posso não guardar, né? Eu posso guardar, posso não guardar, posso imprimir, posso mostrar na tela. Enfim, então toda vez que você vai lá faz um pedido lá do seu lanche preferido, no BK, no McDonald's, nesses guichês de atendimento, ele imprime lá o seu pedido, você pode não imprimir, ele fica guardado no banco de dados, provavelmente para saber quais pedidos são mais vendidos, né, para a empresa ter essa informação. Então, é isso, aqui são periféricos de saída, que depois a gente vai estudar com mais afinco. Bom, o sistema de computação, então, ele é formado por hardware, parte física, e por software, que é a parte lógica. Alguns exemplos de hardware, né? Teclado, mouse, monitor, processador, memória, HD, SSD. Software, nós temos o Windows, o Linux. Então, o sistema operacional é um software, sim. Word é um software, sim. Chrome, WhatsApp, tudo software. Beleza?
Vamos falar um pouco dos componentes de hardware, os principais, para a gente entender essa parte do processamento. Então, o computador, o básico para ele funcionar, a gente depois vai ter uma aula só sobre hardware, é o que? Processador, memória e dispositivo de armazenamento. E tudo isso, para se conectar, a gente tem uma peça maior chamada placa-mãe, que é onde interliga todos esses componentes de hardware. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, né, que são muito importantes. A gente tem que entender como funciona o processador, que é o cérebro do computador. A memória RAM é aquela memória de trabalho que eu falei para você, de curta duração. O que você quer guardar fica em dispositivos de armazenamento. Aqui nós temos dois exemplos que são HD, que é o hard disk, um disco de metal, depois a gente vai falar sobre ele, e o SSD, que é um dispositivo de armazenamento elétrico, aqui é magnético, HD magnético, SSD armazena eletricamente. Nós vamos ter aula só sobre dispositivo de armazenamento futuramente. Bom, vamos falar um pouco dos periféricos aqui, em modo geral, de entrada. Nós podemos ler por meio de teclado, mouse, microfone, webcam e scanner. Scanner é aquele dispositivo que digitaliza documentos e imagens, tá? Aqui alguns exemplos. E de saída, os exemplos principais que nós temos é monitor, a impressora, caixa de som e projetor. Periféricos de entrada e saída cai muito em concurso público, tá? Então é muito importante a gente fazer uma aula separada, porque inclusive nos editais, né, quando a gente observa o edital de ACI, nós vamos ter aí várias questões que podem estar relacionadas com isso, tá? E várias pegadinhas que a gente depois vai fazer estudo direcionado por questão sobre isso. Lembrando que nós estamos numa aula introdutória, eu só estou mostrando para vocês alguns aspectos que nós vamos ter que passar por eles para vocês vencer essa primeira parte, tá? Então tudo isso que eu estou falando aqui, quando eu for falar de memória, eu vou falar de memória RAM, de memória cache, de memória ROM, de memória principal, memória secundária, vou falar de HD, SSD, Blu-ray, CD, fita DAT, diversos dispositivos, tá? Aqui periféricos eu também vou falar de mais exemplos do que eu tenho aqui em tela, tá bom? Aqui dispositivos de entrada e saída, ele está mostrando alguns dispositivos, pendrive, HD e dispositivos mistos. Depois a gente vai falar melhor sobre periféricos. E aqui software mais comum de uso no computador, inclusive no edital pede, né, noções básicas de sistemas operacionais, que nós temos o Linux, o Windows e o Android, né, que é pedido nesse edital. Nós vamos ter que falar um pouco sobre Android mais para frente. E aqui software aplicativo, executa tarefas específicas para o usuário, Word, Excel, PowerPoint, Chrome, WhatsApp, antivírus, enfim. O sistema operacional ele é responsável por fazer o quê? Então vamos entender o seguinte. Dentre esses softwares, existe um software principal que chama sistema operacional. Ele é o cara que tem acesso direto às peças do computador, ao hardware. Então, para acessar os hardwares diretamente, o sistema operacional que vai gerenciar isso. Ele que vai gerenciar o disco, ele que vai gerenciar a tela, a impressora, tudo passa por ele. E nós temos os aplicativos, que são softwares de aplicação, que é o Word, o Excel. Aí nós temos suíte de escritório, aplicativo suíte de escritório, são os programas para produtividade de texto, de slide, de planilhas, né? Nós temos aplicativo antivírus, nós temos vários. Aplicativos, quando a gente fala de aplicativos em PC, são programas, são softwares, tá? No celular a gente está acostumado a falar aplicativo, você já entende que é um programa para celular, né? Então, o celular tem também sistema operacional, é o Android. Sem ele você não consegue lidar com o hardware, com a tela, luminosidade da tela, volume, tudo, né? E os aplicativos são programas que são instalados em cima de um sistema operacional. Então, tudo são software. Só que o maior software responsável por fazer a máquina funcionar e receber demais softwares é o sistema operacional. Sem ele, nenhum computador funciona, tá? Então, a gente vai estudar sistema operacional Windows e sistema operacional Android, beleza? Seguindo em frente, também a gente vai ter que entender essa questão dos dados e informações. Eu já expliquei para vocês sobre isso. Informação é o dado já trabalhado, não bruto, né? É quando você pega um dado e gera um relatório que faz sentido, né? Tá? E arquivos e pastas. Nós temos nesse conteúdo que nós vamos estudar gerenciamento de arquivos e pastas, que é a estrutura de grandezas computacionais, como que os arquivos são gerados. Então a gente vai estudar durante esse preparatório aqui, nós vamos estudar grandezas computacionais, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Nós vamos estudar sistema binário, nós vamos estudar
tipos de arquivos, diretórios, enfim, esse gerenciamento de arquivos e pastas, que é a parte de armazenamento de dados. Tá? É uma parte muito importante que cai em diversos concursos, então a gente tem que conhecer como que é a hierarquia dessas pastas, desses arquivos, enfim, como isso é representado no computador. As informações, quando são guardadas no computador, elas possuem nomes de arquivos, né, e extensões. Então, o nome ele é composto por tipos de arquivo, que a gente chama de extensões de arquivo. É assim que um programa sabe que aquele arquivo é compatível com ele ou não no sistema operacional Windows. Então, nós temos docx, Word, pp. Então, aqui, ó, docx, xls, Excel, PowerPoint PPTX, PDF, Portable Document Files. Nós temos JPEG de imagem, MP3 para áudio, enfim, nós temos diversos tipos de aplicações aqui de aplicativos, né? Então as extensões a gente vai estudar com mais detalhamento. Eu não vou bater em cima dessas questões, vou repassar para você ir vendo alguns tipos de extensões. Isso daqui tem que ser estudado com muito carinho e atenção, tá? No concurso da IBFC, extensões é muito pedido, a gente tem que ter bastante cuidado e estudar muito, tá? Nós vamos fazer depois várias questões sobre extensões de arquivo, até que vocês não errem nenhuma, beleza? Vem comigo então. Aí nós temos então as extensões e vamos entrar depois na parte de internet. Entender a internet, o que é a internet, né? A internet é a rede mundial de computadores. Ela é uma rede que foi herdada de uma rede militar, da ARPANET. Então, após a Segunda Guerra Mundial, as redes que ficaram em desuso, que foram construídas para poder interligar diversas bases e diversas estruturas militares, elas foram redirecionadas para universidades que foram expandindo essa rede para alunos, enfim, essa rede foi crescendo e nós temos hoje a internet, que é a rede mundial de computadores, tá? E essa rede mundial de computadores é uma rede pública, né, que trabalha num protocolo chamado, numa arquitetura TCP/IP, que nós vamos ter que estudar também um pouquinho mais para frente, e ela possui vários recursos, vários aplicativos, e um dos que são mais cobrados em concurso são os browsers, os e-mails, né, e comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos. Então, a internet aqui, o que mais pede em concurso é navegação em site, busca na web, envio de e-mail, chat e compartilhamento em nuvem. Então, isso nós vamos estudar, essa parte nós vamos ter que estudar com bastante capricho, cada parte um por um, tá? Então, só para a gente poder saber do que trata toda essa informática, né? Então, browsers são os navegadores de internet, onde nós vamos ter o Chrome, o Edge, Mozilla Firefox, Opera, entre outros navegadores. Os principais são esses quatro, tá? Nós temos aqui também parte de segurança da informação. Então, toda vez que a gente fala de internet, né, dessa parte de redes de computadores, a gente tem a parte do ataque cibernético, nós temos problema de invasão e de segurança. Então, ligado à internet, nós vamos estudar segurança da informação, ameaças virtuais, tipos de vírus, o que é Trojan, o que é ransomware, o que é keylogger, o que é screenlogger, o que é worms, os diversos tipos de ameaça, spam, engenharia social, formas de se defender, o que é firewall, o que é antivírus, principais antivírus, enfim, é um universo muito grande para estudar. O que é criptografia, o que é chave pública, chave privada, o que é certificado digital, o que é assinatura digital. Então tem diversas questões que a gente tem que absorver muito bem quando vai fazer um concurso público. Então, a gente vai pegar o foco principal, sempre baseado no que mais cai, para a gente tentar abarcar tudo aí com muito carinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ver computação em nuvem, armazenamento em nuvem também, né? Como compartilha, Google Drive e tal. IA, tem que sempre estudar um pouquinho de IA, porque sempre está caindo IA também. A gente vai ver o edital do ACI, vai ter que ter um pouco de inteligência artificial, entender como funciona essas máquinas, né? Essas LM, né? As máquinas de aprendizagem, né? Como que elas funcionam. E aqui tem um resumo geral
dos conceitos fundamentais que a gente vai iniciar nossos estudos, tá? Então, nossos estudos vão inicialmente partir dessa parte de hardware, software, CPU, aqui RAM, toda essa questão aqui de segurança, enfim, não tá um resumo muito bom, mas vai ter muita informação, né? Quando a gente pega aqui software, a gente tem o Windows, tem toda a parte de software. Aqui são hardware, CPU e RAM, né? Mas parte de memória que é bastante. Enfim, então vamos lá. Aqui nós temos uma questão só para a gente poder ver o que a gente falou rapidamente, né? Parte física do computador é denominada, então aqui é interessante. Nós temos mais um conceito aqui, que é o firmware. Vocês sabem o que é firmware? Firmware é um software dentro do hardware, são programas embutidos em chip, tá? Então ele é como se fosse um software, tá? O firmware. Então, hardware, resposta certa da questão. A questão 2 aqui, ó, qual memória perde seu conteúdo ao desligar o computador? Memória de trabalho, memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória que só serve enquanto o computador está ligado. As memórias de armazenamento, SSD, HD e também a memória ROM, elas não são voláteis, elas ficam permanentemente no computador, tá? Depois a gente vai ter aula só sobre isso. Uma outra questãozinha para a gente discutir, o principal software responsável pelo gerenciamento do computador é o sistema operacional, letra B, só para a gente ter uma ideia melhor aí, tá? Então a gente vai fazer o estudo de todos esses conhecimentos, criar uma base, a gente tem que entender de como funciona o hardware, como funciona o sistema operacional, a internet, a segurança, redes, banco de dados, computação em nuvem, tudo isso a gente tem que saber muito bem para poder está desempenhando uma função interessante, né, dentro das empresas e também está gabaritando isso daí. O ACI é um dos cargos mais interessantes para fazer se você dominar a informática. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, dá um moralzinho para mim, deixa seu like. Gostou? Like aqui, comente aqui embaixo e bora. Quem estuda passa. Um grande abraço.